Olá, pessoal, como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas que esteja tudo bem com você. Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre como ler um mapa, né? Esse não é um vídeo efetivamente ensinando a ler, porque demandaria mais de um vídeo para ensinar uma pessoa a ler um mapa. Também não existe regra para como você tem que ler um mapa. Isso varia bastante de astrólogo para astrólogo, mas tem um básico do que se precisa saber para ler um mapa, e é isso que eu vou tentar mostrar no vídeo de hoje, né? Afinal de contas, o que que eu olho primeiro, o que que eu devo ver, o que que é esse bando de coisa, né, no mapa. Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Eu vou deixar de exemplo aí o meu mapa natal, então vocês estão vendo aí o meu mapa. Hã, mapa astral, mapa natal, carta natal, é tudo a mesma coisa, tá. Aqui a gente está avaliando o posicionamento planetário no dia, mês, ano, local e horário que alguém nasceu, no caso aí, eu, né. Temos o meu mapa aí como exemplo. Bom, o mapa, ele é dividido em casas, então aqui a gente tem a roda do zodíaco, como a gente chama. São 12 signos, temos 12 casas, cada casa é um setor da sua vida, ok? Então, se depois vocês quiserem, eu faço um vídeo também falando sobre cada casa, cada setor. Deixem aí nos comentários para mim aquilo que vocês querem ver, ok? Bom, vamos lá. O mapa, né? Afinal de contas, o que que é isso? O mapa, ele nada mais é do que uma foto do posicionamento dos planetas no dia, mês, ano, local e horário que alguém nasce. Então aqui a gente tem a posição dos planetas quando eu nasci. O que que a gente tem que olhar a primeira vez que a gente olha um mapa? A encontrar o signo da pessoa. O signo da pessoa é representado pelo Sol, né? Então, o Sol é este símbolo aqui. Em qualquer mapa, o Sol tem a mesma representação, a mesma simbologia, né? Você ter uma noção básica de simbologias facilita muito você ler um mapa, porque você olha e já sabe qual é o planeta, já sabe qual é o ponto. Se você não sabe ainda sobre simbologias, depois a gente também pode fazer um vídeo sobre. Mas vamos aqui presumir que você já tem um conhecimento um pouquinho básico de astrologia. A gente vai olhar o Sol. O Sol é dado por este símbolo aqui. E o que é o Sol? O Sol é o astro maior. Então, quando a gente fala qual é o seu signo, a gente está falando, perguntando qual é o seu Sol. E aqui a gente vai olhar o Sol em touro, né? Então, a gente já identifica o Sol. O segundo passo é identificar a casa onde esse Sol está. Por quê? Porque é o setor da vida da pessoa. Aqui no caso do meu mapa, por coincidência, a gente tem um Sol que só de olhar para leigos e pessoas que não estão acostumadas a olhar mapa, você pode ficar na dúvida entre esse Sol está na casa 10 ou está na casa 9, afinal de contas, onde ele está, né? Quase todos os programas de astrologia hoje em dia, e eu estou utilizando aqui o Pegasus, tá? Que é um software, mas todos, Personare, Astrolink, Solarfire, enfim, a Horus, quase todos eles vêm com tabelas para você conseguir identificar precisamente o grau e a casa. Então aqui a gente consegue tirar a dúvida, né? Este Sol está na casa 10 do mapa. Beleza, Pedro, identifiquei o Sol, identifiquei a casa. Agora eu sei o setor da vida onde esse Sol está. Eu consigo ter uma noção mais básica de quando eu for falar da vida dessa pessoa, de que ela tem o Sol na casa 10. A casa 10 é a casa do quê? A casa da fama, a casa do sucesso, a casa da carreira, é o nosso caminho de vida. Então eu já consigo ter uma noção de que, pô, uma pessoa com Sol na casa 10 geralmente pode ser alguém com brilho, alguém popular, alguém famoso, uma personalidade conhecida, alguém que tem facilidade em aparecer, em se expressar. Geralmente pessoas famosas têm Sol na casa 10. Então você consegue ter uma noção de essa pessoa é de touro, com Sol na casa 10, pode ser um taurino que seja muito preocupado com a imagem, por exemplo, né? Touro é um signo de beleza. Na casa 10, que vai falar da nossa imagem, como a gente quer ser visto, são pessoas que prezam pela imagem que tem. Segunda coisa que a gente vai olhar normalmente é o ascendente. Por quê? Porque o ascendente, ele é a casa 1 do mapa, ele dará início a toda a ordem do mapa. E o ascendente, ele é identificado normalmente por esta seta aqui, em quase todas as mandalas também ele tem a mesma simbologia. O ascendente, ele é a casa 1.
Todos os mapas começam pelo ascendente. Por isso que ele é tão importante. Por isso que a gente pergunta: qual é o seu ascendente? Porque sabendo o ascendente, eu tenho uma noção da ordem das casas, né? E aqui a gente identifica um ascendente em Câncer. E aí eu olho aqui, tá? Identifiquei o ascendente. O que que tem na casa 1? Não temos planetas na casa 1, tá? Esse símbolo aqui é um asteroide, ele se chama Quiron. Ele é um caso à parte, depois eu faço um vídeo só falando sobre Quiron, se vocês quiserem, mas ele não é um planeta. Então, eu olho e aparentemente a casa está vazia, né? Vocês vão ver que é normal pessoas não terem planetas em casas. Como eu leio uma casa que está vazia, afinal de contas? Eu preciso saber regência planetária. Então, quem rege Câncer é a Lua. Então, é a Lua que está na casa 1 deste mapa. Então, Pô é uma pessoa com Sol em Touro e ascendente em Câncer, com a Lua regendo a casa 1. São pessoas que podem ter expressão meiga, delicada, atenciosa, fofa, são pessoas sensíveis, podem ser artísticas, podem ser criativas. O ascendente ele está ligado com como a gente se projeta, com a nossa aparência física. Então, quando a gente vai avaliar o ascendente, a gente vai avaliar como a pessoa aparenta ser. Depois que eu identifiquei o ascendente, identifiquei o Sol, a gente começa a utilizar o quê? A localizar os outros planetas. A Lua, a Vênus, o Marte. E aí você vai localizando os planetas, a casa onde eles estão, para entender em que setor da vida acontece aquela nuance, acontece aquele impulso. E essas linhas que a gente olha no meio do mapa, que são chamados de aspectos. Os aspectos, eles são a troca energética que os planetas fazem entre eles. Então, todos os planetas, eles estão à distância em grau um do outro. E essa distância faz com que eles troquem energia. E essa troca energética deles, a gente consegue identificar através dessas linhas, que podem ser trocas positivas, que é o caso das linhas azuis, ou negativo, que é o caso das linhas vermelhas. Negativos e positivos não são necessariamente bons e ruins, mas podem ser desafios, oportunidades. Então, depois de localizar os planetas, você localiza os aspectos. Pedro, não sei ler aspectos. Normal, eu também posso fazer um vídeo aqui falando só sobre os aspectos, ensinando vocês a entender e interpretá-los. Mas os aspectos vão ser muito importantes, por quê? Porque vão ser definidores de como a energia daquele planeta emana. Então a gente vem olhar aqui esse Sol. E também repito, quase todos os programas de astrologia vêm com tabelas para vocês poderem identificar os aspectos precisamente, tá? Então, identifiquei os aspectos, né? É um Sol que faz aspectos benéficos, faz conjunção com o meio do céu, aspecto positivo com Júpiter, com a Lua. Você já consegue ter uma noção de que, poxa, talvez seja uma pessoa com sorte, uma pessoa carismática, uma pessoa, né? Enfim, tô falando de mim mesmo aqui, mas são qualidades positivas do Sol, tá? Depois que eu analiso, aprendo a identificar os aspectos, o que também é importante de olhar num mapa? Isso daqui, essa tabela aqui. Essa tabela aqui é a tabela de padrão comportamental que a gente chama. Então, todos os signos, eles têm uma expressão de energia, que é cardinal, fixo ou mutável, e de elemento, que é fogo, terra, ar e água. Então, quando eu identifico aqui qual é o elemento dominante de uma pessoa, no caso aqui é a Terra, 9 pontos, e a energia é a cardinal, 8, eu identifico que esta pessoa, este mapa, tem padrão de expressão capricorniano, que é a expressão da Terra com energia cardinal, tá? Para você conseguir ler isso aqui, você também tem que ter uma noção básica de elemento, energia e formação de signo, que também posso e farei um vídeo sobre. Ok? Então, é uma pessoa de touro, com ascendente em câncer, com padrão capricorniano, vai ser teimosa, vai ser organizada, vai ser às vezes um pouco rígida, pode ser uma pessoa que gosta de mandar, tem impulso decisivo. Enfim, e assim por diante. Basicamente, é isso que você precisa fazer e analisar quando você olhar um mapa: planetas, casas, signos e os aspectos. Ok? Deixa aí nos comentários o que vocês querem que eu me aprofunde. Eu fiz esse vídeo justamente para vocês conseguirem identificando aquilo que vocês têm mais dificuldade ou não. Vocês comentem e eu vou fazendo os vídeos. Beijinhos para vocês.